Vamos à nova gravação. Então. Muito bem, então, primeira coisa que nós iniciamos no nosso projeto, como a gente tem mostrado para vocês aí em todas as aulas, né? E tenho solicitado também nas atividades. Então, a primeira coisa é desenvolver o diagrama de interligação e desenvolver o mapeamento das entradas e das saídas, né? Então, eu antecipadamente já fiz isso para a gente poder ganhar esse tempo, né? Mas como vocês podem observar, trata-se de uma coisa bastante simples. Então, está aqui o diagrama de interligação, né? O diagrama de interligação com o CLP. Então, eu tenho lá as minhas entradas, tenho só duas entradas. Essas duas entradas, uma delas é a da minha botoeira, né? A botoeira batizada de B1, né? E a outra entrada é a da minha chave seletora, né? A minha chave batizada de S1, né? Apelidada de S1. E no caso das saídas, eu tenho as minhas duas sinalizações, os meus dois LEDs, H1 e H2, né? H1 e H2. Então, eu vou utilizar aqui as entradas IP0 e IP1 e vou utilizar as minhas saídas OP0 e OP1. Tá? Além do diagrama de interligação, é imprescindível em todos os projetos a gente fazer o mapeamento, né, das entradas e das saídas, né? O mapeamento, onde a gente vai relatar alguns detalhes a mais para aquele pessoal que está lendo o nosso projeto, que está visualizando o nosso projeto. Então, nesse mapeamento, a gente costuma colocar 4 informações imprescindíveis. Ou seja, qual é a nomenclatura do dispositivo, né? Nomenclatura ou apelido, qual é o endereço que eu estou utilizando para aquele dispositivo, endereço do CLP, qual é a função daquele dispositivo e qual é o tipo daquele dispositivo, né? Então, inicialmente eu comecei pelas entradas, então eu tenho aqui a botoeira B1, né? A botoeira B1, ela vai estar utilizando o endereço IP0, né? O IP0 do nosso CLP. E qual é a função da nossa botoeira? Ela vai iniciar o nosso ciclo de trabalho, né? O objetivo da B1 é iniciar o ciclo de trabalho. E ela é do tipo normal aberta, né? É importante salientar aqui o tipo para poder utilizar corretamente as instruções. A nossa chave S1, né? A nossa chave S1, ela vai utilizar o endereço IP1. E qual é a função da nossa chave S1? A função é de rearmar o nosso contador, né? Rearmar o nosso contador, ou seja, a partir do instante que eu contei o número de eventos, quando eu quiser contar novamente, eu preciso rearmar o contador. Então, essa é a função. Também é do tipo NA, ou seja, na condição de repouso, encontra-se normal aberto, né? Conforme a gente desenha, né? E eu desenhei aqui para vocês para exemplificar isso. E nas saídas? Bom, as saídas, essas que estão aqui em cima, então as saídas eu tenho duas saídas, H1 e H2. H1 eu vou utilizar o endereço do CLP OP0, né? Output 0, saída 0. E qual é a função de H1? A função de H1 é sinalizar, ou a sinalização do tempo decorrido, né? Decorreu 8 segundos, então eu vou lá e acendo a lâmpada, H1. Né? Não tem o menor sentido falar de tipo quando eu estou me referindo às saídas. Então, sempre coloco um tracinho aqui, porque saída não tem tipo, né? Não é tipo NA nem tipo NF, muito pelo contrário. Né? E H2? H2, que também está aqui em cima eu vou utilizar a saída OP1, né? OP1.
E qual é a função de H2? A função de H2 nada mais é do que sinalizar o fim da contagem, né? Ou seja, vou sinalizar após o fato de ter contado os 8 segundos, né? E, obviamente, o final da contagem, os 6 eventos, né? Os 6 eventos. Também não vou marcar nada no que diz respeito ao tipo, né? Então, essas duas informações são imprescindíveis em toda a documentação de projeto que envolva CLP. Sempre a gente tem que apresentar isso, né? A parte de interligação do hardware, né? Inclusive mostrando que tipo de entrada é, que tipo de saída é, se é uma entrada do tipo P, se é uma entrada do tipo N, a saída também se é do tipo P ou do tipo N. Para quê? Para poder mostrar para aquele pessoal que vai ler o meu projeto que eu estou trabalhando de forma que as minhas entradas e as minhas saídas sejam coerentes, né? Eu poderia aqui, ao invés de botoeiras e chaves, e ao invés de lâmpadas de sinalização, estar trabalhando com outros tipos de dispositivos, né? Sensores, né? E aqui eu poderia estar trabalhando com sinais diferenciados para ligar uma válvula, né? Para fechar uma válvula. Então, eu preciso identificar claramente se eu vou utilizar cartões adequados e corretos para os dispositivos que eu estou utilizando, tá? E aqui é para poder mostrar o que cada um dos meus dispositivos faz dentro da minha programação também, tá? Muito bem, então esses são os 2 primeiros documentos que eu sempre tenho que fazer e todo projeto tem que ter. Então agora só nos resta começar a fazer o nosso diagrama ladder, né? O nosso diagrama ladder. Então, o nosso diagrama ladder, como vocês já devem saber, eu posso iniciar por onde eu quiser, né? Como ele trabalha num ciclo de varredura e esse ciclo é fechado, então eu posso iniciar por onde eu quiser, porque ele vai funcionar, ou seja, as instruções e as linhas de programa elas vão se sucedendo de uma forma cíclica, né? Cíclica. Então, poderia começar por onde eu quiser. Mas, para efeito didático, para facilitar o entendimento de todos, a gente sempre inicia pela parte mais lógica possível, né? Ou seja, para que todo mundo consiga saber claramente qual é a lógica que a gente vai seguir, né? E no nosso caso, a gente vai seguir exatamente essa lógica determinada aqui, né? Então, vamos começar primeiro energizando um temporizador e assim por diante. Então, vamos iniciar por aqui. Então, vamos lá. Eu tenho uma botoeira B1, né, normal aberta, que ao ser acionada, ela vai energizar um temporizador. Então, para isso, acho que ninguém deve ter mais dúvidas. Se tiver, por favor, depois me apontem. Eu vou utilizar uma instrução contato lógico normal aberto para monitorar o endereço dessa botoeira, né? Essa botoeira está no IP0, de acordo com o nosso mapeamento. Então, está aí a nossa botoeira, IP0. E essa botoeira IP0, ela é uma botoeira pulsante, né? Pulsante, ou seja, ela vai fechar quando eu acionar, mas quando eu tirar o dedo, ela vai abrir. Mas o que eu quero? De acordo com as características do meu projeto, eu quero que o temporizador deve continuar funcionando mesmo quando a botoeira deixar de ser acionada. Então, eu quero que o temporizador continue funcionando, né? Então, para isso, eu diretamente vou utilizar um selo aqui, né?
Vou utilizar um selo, né? Então, vamos utilizar um selo de quem? O selo, normalmente, a gente utiliza da nossa saída, né? O endereço da nossa saída. Como eu tenho ainda o desenvolvimento do programa todo para fazer, então eu vou colocar aqui uma saída, né? Está aqui uma saída, só que eu vou utilizar, por exemplo, um flag, uma memória auxiliar. Para quê? Para que eu possa depois, ao longo do meu programa, verificar se esta informação da minha botoeira não vai ser necessária em outras linhas de programa. Se por acaso for, eu estou usando o flag para que eu possa ir utilizando esse flag quantas vezes eu quiser, né? Ao passo que se eu usar uma saída, isso não pode acontecer. A saída ela é única, né? Só posso utilizar ela uma única vez. Então vamos usar aqui o flag 0, né? Que é o primeiro. Meu flag 0 está aqui. Se eu tenho o meu flag 0, agora sim eu já posso lançar a mão do meu selo. Então, vamos criar um selo aqui, né? Vamos criar uma condição de selo, vamos desenhar o selo aqui. Então, o selo vai sempre utilizar o mesmo endereço da minha saída. Como eu estou utilizando aqui a minha saída num flag, então vou usar o selo do meu flag. Está aqui, ó, F0. Né? F0. Tá? Então, está aí. Ou seja, a hora que eu acionar a minha botoeira, né, que é B1 e está no endereço IP0, o que vai acontecer? Vou energizar o meu flag. E esse meu flag vai fazer com que eu sele essa informação, né? E ao selar essa informação, mesmo que eu tire o dedo da botoeira, eu vou continuar com o flag energizado. E agora sim, óbvio, esse flag ele vai ter que acionar um temporizador. Claro, né? Um temporizador que vai contar os 8 segundos. Então vamos lá, vamos criar aqui a nossa segunda linha do nosso programa. Essa segunda linha do nosso programa vai usar o nosso endereço do flag 0 para energizar quem? O temporizador. Então vou usar aqui o nosso temporizador, né? O nosso temporizador, vamos chamar ele de T1, nosso primeiro temporizador. Vamos usar um temporizador tom, né? Sem memória, um tom sem memória, ou seja, um on delay timer, né? E quantos segundos eu vou querer que esse temporizador temporize? 8 segundos, né? 8 segundos. Então tá aí, né? O nosso temporizador de 8 segundos. Muito bem, tá? Olhando lá no nosso projeto, a gente já viu que esse primeiro requisito aqui, acho que deve estar sendo atendido corretamente. Energize um temporizador de 8 segundos quando uma botoeira pulsante for acionada. Beleza. O temporizador deve continuar funcionando mesmo quando a botoeira deixar de ser acionada. Perfeito, para isso eu usei o selo. Ao final da temporização, o temporizador deve ser desligado automaticamente. Ao final da temporização, o temporizador deve ser desligado automaticamente. Então, aqui já tem uma observação que ainda a gente não contemplou. Então, para isso é o seguinte: assim que eu temporizar os 8 segundos, assim que eu tiver a contagem de tempo de 8 segundos, o que eu quero? Eu quero desligar o meu temporizador, né? Eu quero desligar o meu temporizador. Como aqui eu estou usando o flag 0 para fazer a energização dele, então, para desligar esse temporizador, eu preciso desligar o flag 0. Para eu desligar o flag 0, eu preciso vir aqui na minha primeira linha de programa e colocar essa condição de desligamento, né? Essa condição típica do desligamento. Qual é a condição? Ora, se eu atingir os 8 segundos aqui, eu preciso desligar. Como é que eu sei que eu atingi os 8 segundos? Através do bit de controle do temporizador, né? Como a gente aprendeu, todo temporizador tem
características, tem parâmetros que precisam ser respeitados. Um primeiro parâmetro é o valor pré-selecionado, um pré-ajuste, um ajuste, né, do temporizador, que nada mais é do que o valor de temporização, que muita gente chama de preset, tá? Não tenho nada contra, meu preset. Então, ajustei aqui em 8 segundos. O valor acumulado, que é o valor que vai se acumulando, vai sendo incrementado à medida que o tempo vai passando. E o bit de controle, né, é um valor booleano, é um valor binário, né, é um valor de 0 ou de 1, que vai determinar quando eu terminei a minha temporização. No caso, 8 segundos. Então, depois de 8 segundos, esse bit de controle vai passar para 1, né? Vai passar para 1. Então, quando ele estiver em 1, significa que eu já decorri, já contei os 8 segundos. Se eu já decorri, já contei os 8 segundos, eu preciso desligar aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou lançar a mão do nosso bit de controle para que, quando ele for 1, ele desligue o nosso flag 0. Ou seja, desligando o flag 0, ele vai desligar automaticamente, né? Vamos testar isso para todo mundo ter ciência de que a coisa está funcionando corretamente, pelo menos por enquanto, né? Está faltando um monte de coisa, mas é sempre bom a gente testar o que a gente está fazendo, por isso que a gente tem o simulador, tanto no celular como no computador. Então, quem não tem o computador deve testar, deve simular no celular. Aquele que tem o computador pode fazer no computador, mas é importante, né? Senão você nunca vai ter a segurança do que você está fazendo está correto. Então vamos lá, vamos dar um pulso aqui em IP0, né? A hora que eu liguei aqui o simulador, o valor de preset do temporizador já apareceu. Vou dar um pulso aqui, eu dei um pulso, comecei a contar o temporizador vai contar 8 segundos. A partir do instante que ele chegar em 8 segundos, chegou em 1, ele desligou o temporizador. Muito bem. Então, o meu primeiro requisito do meu projeto está plenamente atendido, né? Ou seja, o item A aqui está totalmente atendido, né? Deixa eu ver se tem alguma observação feita por alguém, porque eu, quando estou compartilhando a minha tela, eu não consigo visualizar. Também não sei se alguém quer fazer algum comentário, fique à vontade, mas é isso aí, tá? Por enquanto, nenhum comentário, nenhuma observação, então vamos em frente, tá? Vamos em frente. Então, beleza. Vou parar a minha simulação, já simulei essa primeira fase, está perfeita, né? Está perfeita, não tenho nada contra, né? Tá tudo em ordem. Então, agora vamos continuar. O que eu preciso? Eu preciso que, vamos olhar aqui no nosso projeto, né? Energize uma lâmpada H1 quando o temporizador finalizar a temporização de 8 segundos, né? Tal lâmpada deverá ficar acesa por 2 segundos após a finalização da temporização, né? Então, eu tenho que energizar uma lâmpada, né? Uma lâmpada, ou seja, uma saída do CLP, toda vez que o temporizador finalizar a temporização, né? Decorreu os 8 segundos, vou lá e energizo uma lâmpada. Muito bem. Só que essa lâmpada ela deve ficar acesa por 2 segundos. 2 segundos. Isso significa um outro temporizador, né? Tenho que ter um outro temporizador aí para temporizar os 2 segundos. 2 segundos após a finalização da temporização, tá? Muito bem, então para isso eu vou precisar de mais uma linha, né? Mais uma linha. Então eu preciso saber, para eu energizar essa lâmpada, eu preciso saber se a temporização foi finalizada, né? Se já contou os 8 segundos. Para isso a gente sabe que tem o bit de controle que a gente usou agora mesmo para desligar lá em cima.
Só que agora eu quero que ele seja usado para ligar, né? Ou seja, posso usar o nosso bit de controle quantas vezes eu quiser, né? Quantas vezes eu quiser. Então, vamos usar aqui o nosso bit de controle para agora com outro objetivo, né? O objetivo de ligar a minha lâmpada. Então, tá aí, ó, meu bit de controle T1, né? Meu bit de controle T1, ele vai ligar quem? Então, mais uma vez, eu vou utilizar um outro flag, uma outra memória auxiliar. E essa outra memória auxiliar, ela vai objetivar ligar essa lâmpada, né? Então, vamos lá. Quando ocorrer aqui a minha finalização da minha temporização, né, de 8 segundos, então eu vou energizar uma segunda memória, né, uma segunda memória auxiliar, para me ajudar. A memória auxiliar ela tem esse objetivo, me ajudar na minha programação. Eu usei F0, então eu vou usar F1 aqui, né? Então, toda vez que eu atingir os 8 segundos do meu temporizador, o que vai acontecer? Eu vou energizar o meu flag 1, né? O meu flag 1, tá? O meu flag 1. Só que esse meu flag 1, ele vai precisar ficar ativo quanto tempo? Ele vai precisar ficar ativo exatamente 2 segundos. Então, para isso, eu vou lá, lanço mais uma vez uma nova linha de programação, e vamos usar essa informação do flag 1. Então, esse flag 1, né? Esse flag 1, está aqui o meu flag 1, ele tem que ficar ativo durante 2 segundos. Então, para isso, eu vou utilizar um temporizador. Está aqui o meu temporizador. O primeiro foi o T1, o segundo é o T2, vai ser também um temporizador tom, só que agora vai ser de 2 segundos. Tá aí, ó, 2 segundos, né? Um temporizador T2 de 2 segundos. E assim que eu temporizar o meu temporizador em 2 segundos, o que eu quero? Eu quero que ele energize, né? Ele energize exatamente a minha lâmpada, né? A minha lâmpada. Então vamos lá. Vamos acrescentar aqui a minha informação. Então eu tenho o flag 1 vai energizar a minha lâmpada. Então tá aí, ó. O flag 1 vai energizar a minha lâmpada. Então, flag 1 vai energizar a minha lâmpada. Minha lâmpada, ela está em qual endereço? H1 está no OP0, né? De acordo com o que nós estipulamos agora há pouco. Só que quanto tempo ela vai ficar ligada? Ela vai ficar ligada exatamente 2 segundos, né? Ela vai ficar ligada exatamente 2 segundos. Então, beleza, né? Por enquanto, eu acho que está tudo mais ou menos equacionado, né? Vamos ver se alguém quer fazer algum questionamento, alguma dúvida, alguma pergunta, né? Para que a gente possa esclarecer. Deixa eu voltar lá para a minha tela, onde eu consigo visualizar todos vocês dois, né? Marcelo e Edson. Nenhuma observação, nem aqui no microfone, nem tampouco no chat. Então, vamos voltar lá. A observação que eu tenho para fazer é o seguinte: onde é que eu limito aqui os meus 2 segundos? Né? Eu não estou limitando ainda meus 2 segundos. Então, para limitar os meus 2 segundos, eu tenho que atuar aqui no meu flag. Ou seja, eu quero que o meu temporizador fique 2 segundos. Né? Então, assim que ele ficar 2 segundos, o que eu quero que seja feito? Eu quero que ele desligue o meu flag. Né? Então, T2 aqui, ó. Eu quero que ele desligue meu flag. Então, uma vez que eu terminei os 8 segundos, vai ligar o flag 1. Flag 1 aciona o temporizador de 2 segundos, aciona ao mesmo tempo a lâmpada, só que depois de 2 segundos, o meu flag 1 é desligado. E, consequentemente, a minha lâmpada também é desligada. Também é desligada.
Muito bem. Tá? Vamos testar isso aqui por enquanto, para ver se está funcionando, só para a gente poder ter certeza. Então, os meus dois temporizadores estão aí, ó, 8 e 2 de preset. Vou dar um pulso em IP0, dei um pulso em IP0, começou a contagem, ó. Começou a contagem. Deu 8 segundos, olha lá, deu uma piscada e parou, né? Deu uma piscada e parou. Por quê? Está faltando o complemento, né? Está faltando o complemento. Mas está dentro daquilo que a gente almejava, pelo menos por enquanto, né? Pelo menos por enquanto está dentro daquilo que a gente queria. Muito bom. Vamos ao nosso projeto aqui. Então, adicione uma instrução contador, que vai contar o número de vezes que a lâmpada H1 for acionada, né? O número de vezes que a lâmpada H1 for acionada. Muito bem. O contador deverá ser programado para contar 6 pulsos. Está moleza, né? Está bem moleza. Vamos para a nossa simulação. Vamos vir aqui. Então, o que eu quero? Eu quero um contador, né? Um contador, vou chamar de C1, né? Um contador C1, que vai contar quanto? Vai contar 6 eventos, né? Então, ele vai ter um preset de 6, né? Um preset de 6. Muito bem, então tá aí o nosso contador. E quem é que vai ser a informação que esse contador vai ter que contar para registrar os 6 eventos? A lâmpada, né? Está pedindo no nosso projeto, né? Ou seja, toda vez que a lâmpada for acionada, ou toda vez que a lâmpada é acionada. Então, tá fácil, né? O0. Então, vou colocar aqui o nosso output 0, né? Para ser o elemento que vai energizar o nosso contador, e toda vez que essa lâmpada for energizada, eu quero que o contador registre, né? Registre, até registrar os 6 eventos, né? Estamos no final. Muito bem, vamos ao nosso projeto. Adicione uma instrução que impossibilite ligar novamente o temporizador após o contador C1 ter contado 6. Pulei uma. Energize uma lâmpada H2 quando o contador finalizar a contagem, né? Energize uma lâmpada H2 quando o contador finalizar a contagem. Moleza? Né? Então, como é que faz isso? Vou acrescentar mais uma linha. Quando é que o contador vai finalizar a contagem? Ele vai finalizar a contagem quando atingir 6. E quando atingir 6, ele tem o seu bit de controle aqui também, né? Seu bit de controle, ou seja, o contador também tem um bit de controle, que vai dizer para nós, para o CLP, olha, consegui contar os eventos que você presetou, né? Então, vamos lá, vamos usar essa informação. Então, tenho aqui o meu contador C1, né? Ou seja, estou trabalhando com o C1, o meu contador C1. Toda vez que chegar a 6 eventos, eu quero que acione uma lâmpada, a minha lâmpada H2. H2, pelo nosso mapa, está em OP1, né? Está em OP1. Então, vamos colocar lá em OP1. Está lá, né? Minha lâmpada em OP1. Muito bem, né? Muito bem. Então, dessa forma, eu teria aqui o C1P finalizando a contagem, né? Finalizando a contagem, quando ele estiver ativo, significa que finalizou a contagem. Aí eu quero energizar uma lâmpada, né? Uma lâmpada que a gente apelidou de H2, né? Finalizando o nosso projeto, olha lá, rearmar o contador quando uma chave seletora, que é a S1, for fechada, né? For fechada. Então, vamos lá. Vamos para a nossa última linha, né? A nossa última linha. Essa última linha, ela vai ser a linha de rearme, né? A linha de rearme do contador. Quando que ele vai ser rearmado? Ora, quando
a chave for fechada. Então, a chave fechada, eu vou monitorar o endereço da chave, que é o IP1, e quando essa chave for fechada, o que eu vou fazer? Eu vou resetar o meu contador. Está aqui o reset, né? O reset do meu contador. O meu contador, conforme a gente viu, é o C1, né? C1. C1. Então, está aí o reset do nosso contador, né? Só que é o seguinte também, né? Pensando, mas vamos, antes de pensar em alguma coisa, vamos testar aqui para ver se está faltando alguma coisa no nosso raciocínio como um todo, né? Vamos ver aqui o que está faltando ou se não está faltando, né? Eventualmente pode não estar faltando nada. Liguei o simulador, vou dar um pulso, né? Vou dar um pulso. Dei um pulso, só um pulso, né? Contou os 8 segundos, muito bem, contou os 8 segundos, foi lá, vocês viram que só está piscando ainda, né? Está piscando ainda, né? Ou seja, foi lá de novo, ele ainda está contando os 8 segundos, muito bem. O temporizador T1 está aí, T2, beleza, está tudo funcionando. O que está faltando a gente considerar aqui, tá? Primeiro ponto, eu tenho que travar o fato que está escrito no meu projeto aqui, ó, adicione uma instrução que impossibilite ligar novamente o temporizador após o contador C1 ter contado seis pulsos, né? Eu tenho que colocar essa instrução que faça esse travamento, né? Que faça esse travamento para que eu não conte de novo. Onde é que eu vou fazer esse travamento? Eu vou fazer esse travamento aqui em cima, né? Aqui em cima. Ou seja, aqui em cima eu vou usar aqui a informação do meu contador C1, ou seja, o meu contador C1, o seu bit de controle C1, que toda vez que ele chegar a contar os 6 eventos, ele não permita mais ligar o temporizador, né? Ele não permita mais ligar o temporizador, né? E a mesma coisa eu tenho que fazer com relação ao meu temporizador de 2 segundos, né? Uma vez que ele finalizou os 2 segundos, eu vou paralisar também a contagem dos 8 segundos, senão também não vai servir para absolutamente nada. Então, eu vou colocar aqui o meu temporizador T2, o bit de controle aqui, de tal forma que assim eu consigo fazer o desligamento do meu temporizador, consigo fazer o desligamento de tudo, né? Então, vamos ver aqui como é que ficou a coisa para a gente simular. Então, tenho a minha botoeira IP0, tenho aqui a informação de que chegou ao final da contagem de 8 segundos, perfeito. Tenho aqui o travamento, né? Quando chegar aos 6 pulsos, 6 eventos, eu estou travando aqui também a linha do meu programa. E tenho também o desligamento quando ocorrer a contagem dos 2 segundos da minha segunda lâmpada, né? Da lâmpada que está sinalizando, né? Tudo isso está interligado aqui na linha do flag 0, né? Na linha do flag 0, ou seja, da minha memória auxiliar, da minha primeira memória auxiliar, que ela é responsável por energizar o meu temporizador de 8 segundos. Até aqui tudo bem, acho que está tudo em ordem, não tenho que acrescentar mais nada. Vamos continuar. Opa, pulei demais. Vamos continuar aqui, depois a gente muda. Vamos para a Rung 2. A Rung 2 utiliza o quê? Utiliza um temporizador T1, está aqui o temporizador T1, ou seja, finalizou o tempo, o temporizador finalizou, ele vai energizar um flag 1, e assim que terminou, aqui está faltando, dá para a gente observar aqui que está faltando um selo, né? O selo, ou seja, eu vou contar 6 vezes, então eu preciso ter um selo aqui, né? Preciso criar aqui uma selagem, para quê?
para que eu possa ter a oportunidade de contar as vezes que eu quiser contar. Então, para isso, vou usar um selo de quê? De F1, né? F1, como eu estou utilizando a mesma estratégia que eu usei aqui em cima, eu vou usar aqui embaixo. Né? Vou usar aqui embaixo. Muito bem, vamos em frente. Essa memória auxiliar 1, ela vai ser responsável por acionar o meu temporizador 2, de 2 segundos. Esse temporizador 2 vai fazer com que eu faça o quê? Eu desligue aqui em cima o flag 1. Depois de 2 segundos, eu vou desligar o flag 1. Mas, enquanto isso, eu vou energizar uma lâmpada, que é a lâmpada H1, que está em OP0, que deve ficar acesa durante 2 segundos. Então, durante 2 segundos ela vai ficar acesa, depois de 2 segundos ela vai apagar por essa instrução aqui. Muito bem. É aí, perfeito. E que mais? Agora vamos à parte final do nosso programa, né? A parte final que diz respeito ao contador. Então, toda vez que eu energizar a minha lâmpada H1, que está no OP0, isso é caracterizado como um evento, né? Um evento, ou seja, eu vou contar quantas vezes essa lâmpada vai acender. Então, essa lâmpada acendendo vai ser um evento que vai ser registrado aqui no meu contador. Esse meu contador vai contar 6 eventos, está aqui o contador contando 6 eventos. Quando chegar ao 6º evento, o que ele vai fazer? Vai energizar uma segunda lâmpada, que a gente chamou de H2. Está aqui o H2, tá? Saída de H2. E, para finalizar, eu tenho que rearmar o meu contador para que eu possa contar de novo 6 eventos, né? Senão eu não vou conseguir contar, porque ele vai ficar travado lá nos 6 eventos. Então eu preciso fazer o rearme dele, né? Então, tá aí, ó, né? Para minha avaliação, isso deve estar funcionando corretamente. Então, vamos simular para ver se de fato isso ocorre, né? Tá aí, ó, liguei o simulador, todo mundo desligado. Quem começa o ciclo é o pulso na botoeira. Dei um pulso na botoeira, começou o ciclo. 8, foi lá para 8. Ele tem que energizar a lâmpada e ela vai ficar 2 segundos. Olha lá, certinho, hein? E já registrou o primeiro evento no meu contador. Vou dar mais um pulso, né? Dei mais um pulso. Contou mais 8 segundos, né? Mais 8 segundos. Vamos aguardar aqui. Deu 2 segundos, a lâmpada ficou acesa 2 segundos, já registrou 2 eventos. Mais um pulso, né? Mais um pulso. Mais 8 segundos. Mais 8 segundos, 2 segundos de lâmpada acesa, registrou o terceiro evento. Mais um pulso, né? Eu estou usando aqui uma botoeira para simular esse pulso, mas isso poderia ser qualquer dispositivo do seu projeto. Poderia ser um sensor, poderia ser uma chave fim de curso, poderia ser qualquer coisa, né? Então, está aqui o quarto evento. Mais um pulso, né? Mais um pulso. Então, 8 segundos. Observem a lâmpada tem que ficar acesa durante 2 segundos, ficou acesa, já é o quinto pulso. Então, vamos a mais um pulso. Está contando 8 segundos, está contando 2 segundos e acendeu a segunda lâmpada, ou seja, a segunda lâmpada está dizendo para o operador, ó, você já tem os 6 eventos. Os 6 eventos já ocorreram, né? As 6 peças que você queria já estão aí. 6 porque nós estamos usando 6, poderiam ser quantas fossem. Aí vamos supor que antes de rearmar eu vou lá e quero
energizar novamente. Não vai energizar, tá vendo? Eu estou dando pulsos aqui e não está acontecendo nada, ou seja, o meu temporizador continua parado e os meus eventos estão contados em 6, né? Então, para que ele comece novamente o ciclo de trabalho, eu preciso rearmar. E o rearme, como a gente sabe, é feito lá pela entrada IP1. Então, vou dar um pulso na entrada IP1 através da chave, dei um pulso, ele zerou, e aí tem condições de começar a contagem novamente. Eu vou fazer a primeira vez, só para que todo mundo tenha certeza disso. Está aí, ó, liberou o meu temporizador vai começar a contar novamente, né? E vai registrar a minha lâmpada, vai ficar registrando que esse primeiro evento ocorreu e por isso vai ficar 2 segundos acesa a minha lâmpada. E assim por diante, né? Eu posso ir contando os eventos, né? Então, tá aí a solução, pessoal. O projeto em si, que eu estou propondo, tá aí a solução, né? A solução também está aí proposta para vocês. O que seria interessante para que vocês pudessem fazer isso aqui? Fazer de novo esse projeto, né? Sem olhar na solução, obviamente, olhando só no descritivo de funcionamento. Façam de novo. E, além de fazer de novo, também poderiam fazer a solução utilizando, por exemplo, o temporizador do tipo retentivo, né? E o contador contando para baixo. Poderiam fazer só para vocês exercitarem. Acho que isso deve ajudar bastante cada um de vocês aí exercitando esse tipo de projeto aí. Projeto simples, como vocês viram, mas que tem algumas características importantes. Tá? Então, resta só saber se alguém tem alguma pergunta a fazer, algum comentário, alguma dúvida. Por favor, esse é o momento. Nenhuma dúvida, nenhum comentário. Acredito eu que a coisa está indo bem. Vou parar a nossa gravação aqui nesse momento, né? Assim eu vou poder disponibilizar para vocês.